Olá, bem-vindos ao Fire Talks, o podcast da revista Incêndio. Neste episódio, nós vamos conversar sobre o Guia de Requisitos e Procedimentos Básicos para Combate a Incêndios Florestais, publicado como prática recomendada da ABNT, a PR 1014, criada para orientar técnicos e leigos no assunto. Nós sabemos que a ação humana e as alterações climáticas são responsáveis pela maioria dos incêndios florestais, os quais, além de prejuízos materiais, levam a perdas de flora e fauna, destruição de ecossistemas, poluição do ar, hospitalizações e mortes. Esse problema afeta todo o mundo, inclusive o Brasil, que até então não tinha um documento oficial aplicável em todo o país. A prática recomendada 1014 foi lançada em agosto do ano passado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas durante um evento realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, do qual participaram nossos dois convidados de hoje, o Rogério Lim, superintendente do Comitê Brasileiro de Normas Técnicas, o CB24, da ABNT, e o coronel da reserva, Paulo Barroso, que é também engenheiro florestal e membro do Comitê Nacional de Gestão de Incêndios Florestais da Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Quem falou com eles foi a jornalista Sofia Jucon. Vamos acompanhar a entrevista. Para iniciar a nossa conversa, poderiam nos contar como surgiu a iniciativa de criar a PR 1014 e por que ela é tão importante? Perfeito, Sofia. Gostaria de agradecer o convite. Essa PR 1014 da ABNT, que é uma prática recomendada, ela surgiu de uma iniciativa da ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente. Quando surgiu essa demanda, a dificuldade maior que existia era de ter uma visão unificada desses problemas de incêndio que existiam no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é composto por vários tipos de bioma. Então, cada tipo de bioma, o incêndio florestal, ele se comporta de uma forma diferente. Então, existia uma necessidade de unificar esse tipo de informação e foi através da PR que a gente assumiu esse grande desafio. Esse foi um desafio que foi aceito, e coordenado pela diretoria e presidência da ABNT. E o mais importante, a gente teve o envolvimento e a liderança de pessoas como o Coronel Barroso, que conseguiram o quê? Trazer os maiores especialistas da área, envolver uma série de entidades, dentre elas ICMBio, IBAMA, Previfogo, as secretarias de Estado de Meio Ambiente, estaduais, tanto estaduais quanto municipais, os bombeiros militares, os bombeiros civis, universidades, então uma série de docentes, doutores também participaram, o próprio CB24 dando todo esse apoio, Cada unidade federativa, tem o seu bombeiro militar que tem a responsabilidade de fazer a prevenção e combate aos incêndios florestais. Só que cada unidade federativa desenvolvia essas atividades de uma forma. A ideia da PR surgiu justamente para o quê? Para a gente unificar esses conhecimentos e, através disso, buscar um consenso, e, obviamente, um aprimoramento constante dessa PR. O que é uma prática recomendada? Ele é um documento, ele não deixa de ser um documento, pode ter informações técnicas também nela, só que ela é diferente da ABNT-NBR, que é a norma brasileira, que é o que a gente está muito acostumado, no nosso dia a dia, praticamente tudo tem a normalização da ABNT-NBR, justamente para a gente poder ter essas técnicas aí desenvolvidas. Só que a PR, ela tem uma linguagem mais simplificada, ela tem uma linguagem mais prática, ela tem normalmente um uso de ilustrações, você pode utilizar links, desenhos, não tem aquela formatação como uma norma técnica, ela tem toda uma série de critérios também, mas normalmente ela surge de uma demanda onde você tem um caráter de urgência. Então, qual que é o objetivo dela? É ela poder ser acessível não somente para a comunidade técnica, mas para a comunidade não técnica. Isso inclui o quê? Autoridades do executivo, legislativo, judiciário, usuários, profissionais relacionados com essa área. Então, na nossa PR 1014, por exemplo, da ABNT, propriedades rurais
muitas vezes não conseguem ter acesso às normas técnicas específicas, né? E uma PR traz um linguajar mais prático. Então, ela acaba sendo um instrumento que ajuda as pessoas a acessar e conhecer com uma maior profundidade um assunto técnico, sem ter tantos termos, né, e requisitos técnicos que uma norma convencionalmente tem. Qual o diferencial da PR 1014 na orientação para o combate a incêndios florestais? O que ela traz de melhorias para o setor? Seria uma introdução, né, inteligível, né, de fácil entendimento para leigos a essa importante, relevante área ambiental, que é a área dos incêndios florestais. Então, ela trata de forma simples como que o produtor rural, como que as secretarias municipais de meio ambiente e de defesa civil devem fazer para prevenir e para combater os incêndios. Então, na verdade, é um primeiro passo, né? A gente pode considerar até que é um passo, o marco normativo na área de incêndio florestal no Brasil. Nós conseguimos aprofundar um pouco mais aquilo que a legislação já prevê. Então, nós abordamos aí nesse guia itens extremamente importantes e básicos, né? O requisito mínimo ali. Então, nós tratamos de equipamento de proteção individual, EPIs, né? Tratamos de equipamento de combate a incêndio individual e coletivo, tratamos também de veículos de combate a incêndio florestal, transporte de água, de ações de comando de incidente, tratamos também de uso de aeronaves de asa rotativa e de asa fixa, tanto para combate como apoio logístico. Tratamos de aditivos, que é um tema que chama bastante atenção, né? E a gente teve muito cuidado ao escrever sobre esse item na nossa PR. Também falamos de sistema de proteção contra incêndio florestal, planos de proteção contra incêndio florestal, manejo integrado do fogo. Falamos também de perícia de incêndio florestal. Então, fizemos uma abordagem geral, uma parte geral muito mais aprofundada do que a gente tem disponível a nível nacional e também a nível estadual, né, em termos de legislação e recomendações, e isso possibilita um melhor entendimento, né, por parte não só do público leigo, mas que sofre com a ocorrência de incêndios florestais, mas também dos gestores públicos. Quais os objetivos da ABNT ao disponibilizar esse guia no Brasil? É legal a gente pontuar um estudo recente que foi feito pela The Lancet, né, que é uma revista médica científica, estimou que de 2000 a 2016, cerca de 33 mil mortes estavam associadas ao incêndio florestal, né? E desses óbitos, né, cerca de 1.600, né, eram relacionados à questão da poluição em incêndios florestais aqui no Brasil. Só que isso gera um risco à saúde, né, e um problema de saúde tão grande que cerca de 48 mil brasileiros são internados por ano por conta dos incêndios florestais. Obviamente, quem sofre mais são as crianças, né, de menos de 10 anos, e idosos com mais de 80 anos, segundo essa pesquisa. E por que eu estou colocando esse cenário? Porque isso é uma coisa que a gente não consegue enxergar diretamente. A gente pode ver que incêndios florestais acometem algumas propriedades, algumas aldeias indígenas são afetadas, você tem uma série de pessoas que acabam sofrendo com isso, bombeiros, né, acabam morrendo em missões. Então, tudo isso a gente consegue enxergar nas notícias. O que a gente não enxerga são as consequências indiretas disso, né? E por isso que essa PR ela veio para realmente trazer uma equalização, né, de boas práticas, uma equalização do que é possível fazer, isso que o Coronel Barroso comentou, de todos os itens que são abordados, desde tipos de veículos até aditivos retardantes, o emprego, né, do manejo integrado do fogo. Como é que você faz tudo isso acontecer? Tem que ser muito bem orquestrado, você tem que ter profissionais muito competentes, né? E o Brasil tem profissionais competentes, mas a gente não tem o suficiente ainda. Esse número tem que se elevar cada vez mais. E a norma técnica vem justamente para abarcar e profissionalizar esse tipo de comunicação. O que
as melhores cabeças pensantes, os melhores especialistas em controle de incêndios florestais podem redigir e colocar dentro de um papel. E esse é o resultado da BNT PR 1014. O que a associação está programando para ampliar o escopo de ação dessa prática recomendada daqui para frente? A gente é representante exclusivo da ISO, da IEC e de outros organismos internacionais. O que isso significa? Quando existe um consenso nacional para uma normalização, né, ele é feito pela BNT, ele se torna uma NBR. Quando existe consenso global, essa norma ela é feita na ISO, em um organismo internacional de normalização. Então, essa PR 1014, ela está passando agora por um processo para ela ser sugerida nesse organismo internacional, na ISO. Então, a gente está levando, né, inclusive, a sugestão do Dr. Mário William, essa normalização para o cenário global. Por quê? Porque a gente acredita que os incêndios florestais representados nos biomas brasileiros, eles podem representar praticamente todos os sistemas de biomas internacionais. Obviamente, você tem as variações, né, de umidade, de topografia, de geologia, de tipo de vegetação, tudo isso, obviamente, tem que ser estudado, mas o Brasil, ele é um local onde você consegue encontrar, né, toda essa diversidade e talvez essa norma ela possa servir, né, e outras normas possam servir a vir uma ISO no futuro. Vocês poderiam nos contar como fizeram todo esse trabalho e como o guia está ajudando o setor florestal, público e privado? Foram 24 especialistas que trabalharam diretamente na elaboração do texto e outros tantos, eu me lembro de 6 pessoas que trabalharam também, que era o corpo técnico da BNT. Então, foi um trabalho assim, fantástico que nós fizemos, né? Me sinto privilegiado por ter participado disso. Fomos felizes porque conseguimos integrar todas essas instituições, né? Devido à relevância do assunto, né? E à ausência de um documento de normalização no nosso país. Então, isso foi a grande motivação, né, que fez com que todo mundo se doasse. Então, a prática recomendada, ela traz mais luz para essa área, para aqueles setores, para aquelas instituições públicas ou privadas e aqueles profissionais que são responsáveis, gestores ambientais dessas áreas, para que eles tenham mais luz, para que possam seguir um caminho para evitar que esses incêndios ocorram e, caso esses incêndios ocorram, eles saibam como vão proceder, dando mais respaldo, inclusive legal, né? Porque uma vez que nós temos uma norma como referência, uma prática recomendada como referência, nós adotamos, um setor privado adota as medidas preventivas recomendadas na norma, se houver foi imputado algum tipo de responsabilidade civil, criminal ou penal para essa instituição, ela pode alegar que ela aplicou o que está recomendado na norma e ter um certo amparo na sua defesa. Da mesma forma para o setor público. E, além disso tudo, nós temos umas áreas temáticas muito importantes, que são as terras indígenas e comunidades tradicionais, e não sabe como fazer para poder prevenir e combater. Então, na verdade, essa prática recomendada serve para toda a sociedade brasileira. Esse passa a ser um norte, uma luz, né? Uma referência mais aprofundada em cima daquilo que já existia até então, que praticamente é o que está dentro da nossa legislação federal e estadual. Pelo que vocês nos contaram, o guia já está sendo bem utilizado. A PR 1014, por exemplo, vai passar por atualizações? A BNT normalmente revisa as normas a cada 5 anos. No caso da PR 1014, né, esse vai ser um trabalho que provavelmente vai ser incorporado ao CB24, que é o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio, dentro do Subcomitê Brasileiro de Combate e Prevenção a Incêndios Florestais, né, que é o SCB 24. A PR, provavelmente, ela vai ser revisada quando a gente começar a identificar uma série de fatores que podem melhorar ou que mudaram. Então, quando a gente sentir que já existe daqui a 1, 2, 3 anos elementos suficientes para a gente ativar a sua revisão, a gente não precisa esperar esses 5 anos. A gente pode fazer isso de forma proativa, reativar ela, trazer novamente os especialistas, cada um com as suas contribuições, e criar dali uma segunda edição com uma força, com uma atualização, né, do que está acontecendo dentro desse cenário de incêndios florestais. Rogério Lim, Coronel Barroso, chegamos ao final da nossa entrevista. Agradeço a participação de vocês.
E fiquem à vontade para fazer algum complemento. A mensagem que eu gostaria de deixar é essa, que todos nós devemos nos preparar. Todos nós temos responsabilidade. Então, o trabalho que a ABNT está desenvolvendo é de extrema relevância, a gente precisa da colaboração de todos, e mais do que isso, que as pessoas conheçam esse material que é produzido por nós e propaguem, e apliquem isso, e tragam as suas correções. A gente aplicou isso, não funcionou aqui, porque, como o Rogério contou, as normas são vivas. A ABNT PR 1014, ela trouxe muito essa visão. Se a gente não entender que o problema é da sociedade, a gente não vai chegar em lugar algum. Muito obrigada. Estamos à disposição para colaborar e tirar qualquer dúvida. Sofia, obrigado.